Alunos da mediação tecnológica, olha quem está de volta aqui. Eu, professor Beto. Estou de volta aqui para trabalharmos agora com o terceiro ano. Eu sei que vocês já estavam com saudade. Vieram do segundo ano. Lembra que a gente se despediu lá no segundo ano? Eu disse, olha, me espere que eu vou chegar lá no terceiro ano com vocês. E aqui estou eu de volta. Pois é, estamos de volta para trabalhar as aulas de História Geral. Aula de História Geral. Eu quero chamar vocês agora para anotar no caderninho de vocês, prestarem bastante atenção, porque nós vamos começar essa viagem, vamos começar essa aventura de história. E essa aventura vai estar eu e vocês, sabe quem mais? Na tela para vocês, na aula de número 1, estará eu, você e o professor Lorismar. Eu, professor Beto, aqui estarei com vocês. Aqui na nossa aula, sou licenciado em História, especialista em Gestão Pública e sou mestrando em História pela Uni. E estará o professor Lorismar Barroso aqui, nosso grande escritor, professor Lorismar Barroso, licenciado em História, especialista em Arqueologia da Amazônia, mestre em História e doutorando em Educação. Professor Lorismar Barroso estará aqui com vocês também. E esses serão alguns dos assuntos que nós iremos trabalhar nessa unidade, na unidade de número 1, porque em História Geral nós temos 3 unidades. E vamos lá, a unidade número 1, fim do Império e a proclamação da República, o Brasil da Primeira República, as revoltas da Primeira República, a transformação na estrutura produtiva do século XX, serão alguns assuntos. Teremos também a arte, a ciência e ideologia na Belle Époque, ou Belle Époque, Primeira Guerra Mundial, 3 partes da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Socialista da Rússia serão os primeiros assuntos de nossa aula aqui. Tem mais. Nós temos aí a crise do capitalismo no século XX, o totalitarismo na Europa e a difusão do totalitarismo aí, mais 3 aulas que nós iremos trabalhar aí com vocês. E aí nós temos aí o fim do Império e a proclamação da República, o fortalecimento do Exército, o governo provisório, as mudanças institucionais, o governo militar, a gestão do primeiro presidente, será a aula de hoje, a aula de 1.1. Vem cá comigo. Nós estaremos nessa viagem, eu quero que vocês observem bastante. Nós estamos em processo de transformação, de transição. Aproxima aqui de mim, vamos falar aqui de pertinho. Vem cá comigo aqui. Chega aqui junto comigo, vem cá. Isso. E nós estaremos falando sobre essa transformação que está acontecendo no Brasil. O Brasil que vem de um Brasil império, chega um determinado momento que nós temos a República Federativa do Brasil sendo proclamada. Olha essa mudança de governo, 1889. Nós temos esse processo de transformação. O Brasil deixa de ser império e passa a ser uma república. E o que é esse fim do império? O que leva ao fim do império? E o que leva à proclamação da república? Quem são os agentes que estarão por trás dessa proclamação da república? Qual o objetivo dessa proclamação da república? Então, tudo isso são assuntos que nós iremos ver nessa unidade. Se não basta essa mudança do Brasil do final do século XIX, nós também temos a Europa do século XIX e início do século XX. O que está acontecendo na Europa no início do século XX? Acontecimentos esses que estarão dentro de um processo de transformação mundial. É por isso que nós iremos ver a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver a Revolução Socialista e nós vamos ver o aparecimento dos movimentos totalitários na Europa. Vocês estarão conosco dentro dessa viagem porque coisas que estão acontecendo na Europa, ao mesmo tempo estão influenciando o Brasil. Crises que estão acontecendo lá na Europa estarão influenciando o Brasil. Então não perca um só momento, porque entender a história dentro desse contexto é você entender o que vai ser o Brasil. Como é que se dá esse processo de formação do Brasil. Do ontem refletido no hoje. Ok? Não perca, não pisque, só note, tá bom? Na tela para vocês, porque nós iremos ver agora o fim do Império e a proclamação da República. Aqui a gente começa a falar que a ideia de república é antiga no Brasil.
ela vai ter início bem na antiguidade, porque nós temos a Guerra dos Mascates, que já se falava em república. Nós temos a Inconfidência Mineira, de 1789. O que está acontecendo na Europa nessa mesma data, 1789? O que está acontecendo na Europa? Tentem pensar aí o que está acontecendo na Europa, que deu a transição da idade moderna para a idade contemporânea, que foi o marco. Nós já estudamos sobre isso. Isso, muito bem. Eu vi a professora me falou aqui que o aluno disse que era Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, mesmo ano, 1789, mesmo ano. Nós temos a Revolução Pernambucana, ó, a Revolução Pernambucana em 1817. Nós temos a Confederação do Equador de 1824, que já formava uma república independente, a Confederação do Equador. Nós temos ainda a Sabinada, também, que foi uma revolta com moldes republicanos. A Revolução Farroupilha teve tanto molde republicano que vai fazer uma república independente, lá no Rio Grande do Sul. 2 repúblicas, na realidade. O fortalecimento do Exército. Então, além dessas ideias, a proclamação da República, essas ideias republicanas, nós aqui no Brasil estamos passando pela crise que o Exército está enfrentando. O Exército, ele sai da Guerra do Paraguai, que também foi assunto que nós estudamos no 2º ano, ele sai da Guerra do Paraguai muito fortalecido, o Exército. Saíram como heróis, soldados tinham sido salvadores da pátria. Para a tarefa contribuíram milhares de escravos incorporados à tropa. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Só que esses negros aqui, eles pensavam que depois da Guerra do Paraguai eles seriam alforriados, o que não aconteceu. Então, só vamos relembrar aqui. O Brasil participa de uma guerra chamada Tríplice Aliança, que vai o Brasil, Argentina e Uruguai se juntar contra o Paraguai. O Paraguai foi totalmente destruído. Aí nós temos a figura do Duque de Caxias e tudo. Nós estávamos no governo de Dom Pedro II. Ele não vai ter pena de Solano Lopes do Paraguai. Enquanto Solano Lopes não foi morto pelas tropas nacionais, o governo imperial não sossegou. Bem, o Exército, ele sai como grande herói da Guerra do Paraguai. Os militares achavam que eles iam sair ali, ser ovacionado, o imperador ia chamar eles e ia dizer, olha, agora vocês são meus protegidos, vocês irão ter aí salários altíssimos e tudo. O Exército se sentiu meio que rejeitado pelo governo imperial. Meio rejeitado. Porque o governo imperial ele tinha uma simpatia muito grande pela Marinha Brasileira, pelas armadas. Tanto é que a Marinha Brasileira ela vai estar um pouco de fora dessa proclamação da República, da trama da proclamação da República. Porque o Exército Brasileiro ele vai se organizar, ele vai dizer, peraí, nós saímos como herói, era para nós sermos recebidos como heróis e tudo, ser valorizados, e nós não estamos sendo valorizados. Aí o Exército Brasileiro vai e funda o Clube Militar. A fundação do Clube Militar ele vai fortalecer o Exército e eles vão começar a fazer críticas ao governo nacional. Crítica ao governo nacional. Vocês lembram que nós temos uma figura aqui que ela vai ser até exilada aqui no Acre, o chamado Plácido de Castro, por causa disso, que ele vai ser, por fazer crítica ao governo brasileiro, ele vai ser exilado aqui no Acre. Só que quando ele foi exilado no Acre, depois ele vai organizar, ele vai fazer uma organização aí e vai fazer a República do Acre. Isso lá no início do século XX, depois da proclamação da República. Então, o governo brasileiro ele passa a ter esse contexto, ele vai passar a ter assim, uma crítica muito grande do Exército. E o governo ele vai começar a perder força. A primeira força que ele perde é com o Exército. Depois ele tem uma crise com a Igreja Católica. Lembrando que a nossa Constituição de
1824, a nossa primeira Constituição, era uma Constituição confissional católica. Ou seja, nós tínhamos uma religião constitucionalmente instituída oficial no Brasil, que era o catolicismo. Aí ele vai ter crise com a igreja. E se não bastasse a crise com a igreja, nós tivemos a crise com a oligarquia depois da abolição da escravatura. Então tudo isso vai se juntar e vai dar o que nós vamos chamar de proclamação da República. Primeiro golpe militar, os militares vão dar um golpe no governo imperial e vão tomar o poder para si. Na tela para vocês, para a gente entender melhor isso aí. Olha aí, ó. Essa crise militar, o imperador lá atrás, o rei lá atrás, com medo da figura do Deodoro da Fonseca aí, os militares se revoltando, passando o bastão, ó. Isso aí é a simbologia de passar o bastão para os militares. Uma charge aí. Questão militar. No Piauí e Rio Grande do Sul, respectivamente, os coronéis como Cunha de Matos e Sena Madureira. Sena Madureira também foi exilado no Acre, tá? Tanto é que existe uma cidade no Acre chamada Sena Madureira. Atacaram o ministro da Guerra, o Alfredo Chaves, um civil. Estava aberto a série de descontentamento com o governo, que ficou conhecida como questão militar. Questão militar. O Império puniu com a prisão os dois coronéis, lembrando que, de acordo com a Constituição, a participação política interna no Brasil não era dever do Exército. E não é. O dever do Exército não estaria dentro da participação política. Até hoje nós temos isso dentro da nossa Constituição. O Exército tem sua função e o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário têm outras funções. 1887, 2 anos antes da proclamação da República. Depois de outro atrito entre os militares e o ministro da Guerra, foi fundado o Clube Militar, uma entidade que passou a funcionar como órgão político e porta-voz da categoria. Para sua presidência, elegeu-se nada mais nada menos que um dos maiores lideranças militares do país, Marechal Deodoro da Fonseca. Cai comigo? Então, o Clube Militar, ele é fundado. Marechal Deodoro da Fonseca, que participou da Guerra do Paraguai, por isso que ele recebe o título de Marechal, participou da guerra, ele vai estar dentro da liderança desse Clube Militar. E qual a importância desse Clube Militar? O que ele vai trazer de contribuição para os militares? Eles vão se ter como grandes líderes dessa questão militar. Então, aí que nós vamos observar esse clube militar ele se fortalecendo para a derrubada de Dom Pedro II. É aí que vai se dar, preste atenção, nós estamos 2 anos antes da proclamação da República. Nós estamos em 1887, a proclamação da República acontece em 89. E esse clube militar ele já está se movimentando, já está fazendo articulação de bastidores. Dom Pedro II não conseguiu visualizar esse golpe que os militares estariam dando. E eles deram esse golpe cruel. Eu quero falar para vocês um detalhe. O Deodoro da Fonseca era amigo do imperador Dom Pedro II. Tanto é que o Marechal Deodoro da Fonseca ele faz um protesto não contra o Dom Pedro II, não contra o Dom Pedro II, mas contra o ministro da Guerra de Dom Pedro II. Eles tentam pegar e criticar o ministro da Guerra, mas que não atingisse Dom Pedro II. Só que a coisa ela vai se dando, vai crescendo. Quando ele se assustou, já era contra o imperador também. O golpe era em cima do imperador também. Na tela para vocês, vamos continuar. O governo provisório e a mudança institucional. A crise do Império enfrentou levou à proclamação da República. A queda do regime monárquico e a proclamação da República ocorreram em clima de ordem e concordância das elites. Então foi um golpe civil-militares. Por quê? Porque as elites cafeeiras
vão apoiar os militares. Só foi possível porque eles apoiaram os militares. Estava descontente Dom Pedro II, Dom Pedro II tinha assinado a abolição da escravatura. Como a elite vai ficar sem seus escravos? A exploração. Então vamos colocar e vamos apoiar os militares aí para dar esse golpe e derrubar Dom Pedro II. Olha aí, a base da pirâmide da crise ela está aí, ó. Primeiramente nós temos a questão militar, que foi um dos motivos da crise. Nós temos a questão religiosa, que eu já falei para vocês, e a questão abolicionista, aonde Dom Pedro II vai perder o apoio da elite brasileira. Então nós temos aí esses três pilares, seriam os três alicerces do Império de Dom Pedro II, e eles vão se ruindo. Quando eles caem, quando eles são derrubados, nós temos o Império sendo derrubado. A princípio, que eu falei para vocês, a princípio, a maioria dos militares de alta patente pensavam que o movimento que eles participavam estava derrubando o presidente do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto. E não, eles pensaram, não, nós não estamos derrubando o imperador não, até porque seria alta traição. Estamos derrubando apenas o Visconde de Ouro Preto. Quem era o Visconde de Ouro Preto? Aqui, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. Nasceu em 1836, no Rio de Janeiro, e morre também em 1912, ano que se deu a conclusão da estrada de ferro Madre Mamoré. E eles achavam que eles estavam derrubando o Visconde de Ouro Preto. Mas não. O movimento era muito mais forte. Esse quadro aí, essa pintura da Proclamação da República, é um quadro emblemático. Percebam vocês aqui, aí a gente vai análise. No Enem cai muitas vezes cai assim a análise da figura. Nós estamos vendo aqui tropas militares cercando, e os militares empunham a espada, e os civis o chapéu. No meio, no centro, nós temos, deixa eu apagar aqui para melhor visualizar para vocês, no centro nós temos aqui lideranças civis e lideranças militares. Então, é interessante nós olharmos aí que esse golpe contra Dom Pedro II não foi um golpe só dos militares. E quando nós falamos aqui em militares, nós estamos falando do exército. Olha aqui, ó, a cavalaria, o exército aqui com os canhões. Vocês vão ver aqui que não tem militares vestidos de branco, porque a Marinha ela não está presente neste primeiro momento. A Marinha ela vai ser comunicada posteriormente. Inclusive, quem leva a carta da Marinha vai ser justamente o Marechal Rondon, que estava se formando recentemente como tenente das Forças Armadas. É ele que leva a carta para a Marinha anunciando a proclamação da República. O novo governo, organizado por dois grupos militares, de cafeicultores, de profissionais liberais, eram liberados por Marechal Deodoro da Fonseca, que deixava de ser monarquista às vésperas do golpe republicano. Pessoal, Marechal Deodoro da Fonseca era assumidamente monarquista, ou seja, ele defendia a monarquia, essa monarquia constitucional às avessas que o Brasil vivia. Ele defendia a monarquia. Só às vésperas do golpe militar ele deixa de ser monarquista. Por quê? Porque o movimento republicano, eu quero que vocês entendam isso, o movimento republicano é um movimento que ainda vem da Revolução Francesa. As proclamações, olha, a independência dos Estados Unidos de 1776, ela foi um movimento republicano, foi implantada uma república quando os Estados Unidos deixou de ser colônia da Inglaterra, que era uma monarquia, ok? Uma monarquia constitucional, mas era uma monarquia. Então, o movimento republicano ele vem dessa filosofia da Revolução Francesa. Dom Pedro II não era republicano, ele era monarquista, ele trabalhava para o governo imperial. Ele foi para uma guerra
para defender os interesses do governo imperial. Então ele não era republicano. Só que agora ele se torna republicano. E os liberais, quando a gente fala de liberais, o movimento do liberalismo do Brasil, que é a filosofia do liberalismo econômico, que nós também já estudamos lá no segundo ano, o que é o liberalismo, qual a filosofia do liberalismo, o movimento liberal que estava aqui no Brasil, ele é um movimento também republicano. É um movimento burguês. Como foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, a Revolução Francesa. Então esse povo, a princípio, ele não achava que eles estariam derrubando o governo imperial, achava apenas que estavam derrubando o ministro. Seria uma derrubada do ministro, do Visconde de Ouro Preto. Então, não se pensava que o golpe estaria muito mais avançado. E aí é onde é que eles vão se deparar? Com esse movimento liberal, a elite cafeira do Brasil incontente com Dom Pedro II e os militares incontentes com Dom Pedro II. Vão se juntar esses três, que ainda vão ter apoio da igreja, que precisava ter apoio da igreja. E olha, a igreja foi uma grande traidora do Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II tinha colocado... O Dom Pedro II não. O Império Brasileiro, que foi a Constituição, foi no Dom Pedro I, tinha colocado a Igreja Católica como igreja oficial. Nós éramos um país confessional. Tínhamos uma religião oficial. E assim ruiu o Império Brasileiro. Vamos dar continuidade na nossa aula? Instituição do federalismo, as principais providências que nós tivemos. Instituição do federalismo, ou seja, agora nós estamos divididos em estados. O sistema federalista, ele está dividido em estado. A igreja agora é separada do estado, a igreja é uma coisa, o estado é outra. Não era mais uma constituição confessional, nós não tínhamos mais uma religião oficial. A criação de novos símbolos nacionais são criados, inclusive a bandeira nacional, o brasão e outros símbolos. A lei da grande naturalização. Os estrangeiros que estavam morando aqui no Brasil, e nós tínhamos muitos estrangeiros que vieram aqui com os cafeicultores, foram naturalizados brasileiros. O governo militar é a questão do primeiro presidente, 15 de novembro de 1890. Reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte. A nova Constituição, a primeira Constituição republicana, era a segunda Constituição do Brasil, mas era a primeira Constituição republicana. Foi promulgada, olha, quando eu falo promulgada aqui, significa que foi uma Assembleia Constituinte que fez ela e depois o presidente só assinou ela. 24 de fevereiro de 1891. 24 de fevereiro de 1891. Nós temos agora nessa data, grave aí essa data, nós temos a nossa primeira Constituição republicana. 24 de fevereiro de 1891. Governo dos estados, divisão de poderes e voto. Então, o que fala dessa Constituição? Qual é a forma de governo? Dividida entre três poderes, não tem mais o poder moderador. Os estados, as províncias viram estados, agora nós temos a formação dos estados com a sua autonomia estadual, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, sem o poder moderador, e o voto. Como é o voto agora? Não é mais aquele voto censitário que trazia outra Constituição. É definido também a bandeira nacional. Foi adotada pelo decreto de número 4, de 19 de novembro de 1989, 4 dias após a proclamação da República. Eu quero que vocês observem a bandeira nacional, que ela é o mesmo modelo da bandeira imperial. O verde, o amarelo, o azul continua. Só que o que vai mudar? Vai mudar esse símbolo aqui. Vai sair o meio da bandeira, vai sair. E aqui onde era aquela coroa portuguesa e tudo, aquela simbologia da coroa, do café e tudo, vai entrar as estrelas do Estado e vai entrar essa frase
que é uma frase de Augusto Conte, uma frase positivista, porque Augusto Conte ele colocava na frase dele: amor por princípio, ordem e progresso. A ordem por base e progresso por fim. Augusto Conte colocava aí na frase. E eles vão pegar essa frase de Augusto Conte, só vão tirar o amor, né? Seria amor, ordem e progresso. Eles vão tirar o amor e deixam só ordem e progresso, e é uma frase positivista, e eles colocam, como a maioria dos militares eram do movimento positivista, eles colocam essa frase dentro da bandeira nacional, ordem e progresso. Bandeira sendo definida, não teve muita criatividade, porque ela vai pegar, se você pegar a bandeira imperial, você vai ver que a bandeira imperial é quase igual à bandeira republicana, só muda o centro da bandeira. O centro da bandeira. E a bandeira imperial, ela vinha das cores do rei de Bragança, a família do imperador e a família da imperatriz, as cores das famílias que foram trazidas para dentro da bandeira. Com o apoio dos militares que pressionaram as ações do Congresso, o Marechal Deodoro da Fonseca venceu as eleições de 1891. Porque foi feita a primeira Constituição em 1891, e nós estávamos com o Marechal Deodoro da Fonseca como governo provisório, e a primeira Constituição dizia que o Congresso Nacional iria escolher o presidente. E o primeiro presidente é escolhido o Marechal Deodoro da Fonseca, que ganha de Prudente de Moraes por uma pequena vantagem. O Prudente de Moraes, que era um civil. E ele vai ganhar do Prudente de Moraes com pequena vantagem. Nós temos aí o primeiro governo militar do Brasil. Agora é eleito constitucionalmente, de forma indireta ainda, porque é o Congresso Nacional que elege ele. Embora tivesse vencido a eleição, Deodoro da Fonseca não conseguiu apoio político para governar o país com tranquilidade. Ele sofreu oposição dos cafeicultores de São Paulo, que era a base do Congresso, os cafeicultores. A bancada ruralista, se hoje é forte, imagina naquele momento, era muito forte a bancada ruralista. E vão fazer oposição severa a esse primeiro governo brasileiro, primeiro governo republicano. Deodoro da Fonseca não consegue governar. Então, Deodoro da Fonseca tinha sido eleito em 1891, aí, agora, ele vai tentar agir de mão de ferro. Ele vai fechar o Congresso Nacional em novembro de 1891, ele vai dizer: ah, vocês são oposição a mim, então eu vou fechar o Congresso Nacional. Aí, meu amigo, vai haver uma forte contestação do governo de Deodoro. Começa um protesto sem precedentes na República. Ele começa a beber o próprio veneno. Greve dos ferroviários, uma forte greve dos ferroviários, e a base do transporte era a greve dos ferroviários. É como se fosse hoje a greve dos ferroviários, a greve dos caminhoneiros que eles fazem. Caminhoneiros não fazem as greves? Imagina aquele momento os ferroviários fazendo greve. Era basicamente isso, para você ter uma ideia, o quanto isso atingiu o Brasil. E aí ele vai se deparar ainda com a primeira revolta da Armada, ou seja, a Marinha Brasileira está se revoltando, não está aceitando esse governo de Deodoro. E ele começa a fazer a primeira revolta da Armada. Deodoro, que achava que fechando o Congresso iria conseguir governar, já estava com problema de saúde também, vai renunciar à presidência da República em 23 de novembro de 1891. Pessoal, olha aqui que eu quero que vocês observem. O que eu quero que vocês observem? Aqui. A Constituição, ela é feita em fevereiro de 1891. Tá ok? Fevereiro de 1891 é feita a primeira Constituição. Logo em seguida é eleito presidente da República, de forma indireta. Quem ganha? Marechal Deodoro da Fonseca. Vence as eleições de 1891. O vice dele era Floriano Peixoto. Eles ganham do Prudente de Moraes. O que vai acontecer?
uma grande oposição ao seu governo e ele vai fechar o Congresso Nacional. Vai enfrentar as revoltas, vai enfrentar a greve dos ferroviários e não vai aguentar governar. Em menos de um ano de governo, depois que ele foi eleito, em menos de um ano, 1891, em novembro de 1891, mesmo mês que ele fechou o Congresso, ele vai renunciar. Quem assume no seu lugar? Floriano Peixoto, que vai ficar de 91 até 94. Chegou ao poder com apoio das forças políticas paulistas e setores das Forças Armadas. Grupos oposicionistas defendiam novas eleições. Está instituída uma guerra dentro do próprio Exército. O próprio Exército que tinha dado o golpe não consegue se conversar. A elite brasileira que tinha apoiado o golpe disse, não, nós queremos os militares apenas para dar o golpe, nós queremos é o poder para nós. Não são para os militares, não. Os militares foram só usados para dar o golpe, porque eles tinham as forças armadas. Mas nós queremos o poder para nós. Eles vão utilizar Deodoro da Fonseca e vão utilizar Floriano Peixoto. Quando Floriano ele assume o poder, eles vão dizer, não, nós vamos apoiar você a assumir o poder aí no lugar do Marechal Deodoro. Só que, na realidade, era para ter sido feita uma nova eleição, porque não existia nem passado ainda um ano de eleição que o Deodoro da Fonseca tinha ganho a eleição. Nem um ano se passou. Nós estamos de fevereiro a novembro, não deu nem um ano aí. Então era para ser feita a nova eleição. Floriano disse, não, eu vou assumir como presidente. E quem não aceitar isso, eu vou utilizar a minha mão de ferro. Por isso que ele é chamado o general de ferro. General da mão de ferro. General que ele vai tratar das revoltas contra o seu governo com mão de ferro. Na tela para vocês. Em 31 de março de 1892, 13 generais enviaram ao presidente uma carta-manifesto exigindo a convocação de novas eleições. Vocês pensam que nós estamos vivendo na democracia, é? 13 generais. Floriano reuniu os militares, puniu os militares, colocando ele na reserva. Vai tudo para a reserva das Forças Armadas. Sai tudo. E aqui nós ainda tivemos a segunda revolta da Armada no governo Floriano Peixoto. A Marinha Brasileira, não aceitando esse governo militar, querendo nova eleição, ele também vai agir de mão de ferro na segunda revolta da Armada. Setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo liderou a segunda revolta da Armada. Vai conseguir isso? Não. Floriano, não é à toa que ele é considerado o general de ferro. Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui? O que nós precisamos observar? Nessa aula, nós precisamos observar esse processo de transição que o Brasil está enfrentando. O Brasil, que vem desde lá do início do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, família real que chega em 1808, chega aqui ao Brasil, nós temos o período joanino, nós temos Dom João VI governando o Brasil vice-reino, depois nós temos aí a proclamação da República com Dom Pedro I, nós temos a primeira Constituição brasileira em 1824, que é chamada Constituição Sexcentária, só votava quem tivesse renda. Depois nós tivemos aí o Dom Pedro I indo embora para Portugal, onde ele assume o governo lá em Portugal, assume como rei de Portugal, e fica o seu filho aqui, que se torna o Dom Pedro II, o Dom Pedro II governando por um longo período, até chegarmos a este momento, onde ele vai sofrer um golpe e vai perder o poder. Os militares se juntam com a elite brasileira, e nós temos a perda de poder de Dom Pedro II. Nós temos o início da República Federativa do Brasil. Só que essa república
ela acontece de forma muito conturbada. Deodoro da Fonseca assume como governo provisório, ou seja, eu estou aqui provisório, daqui a pouquinho eu saio. Só que aí nós temos em 1891, uma nova Constituição, a primeira Constituição Republicana. Após essa primeira Constituição Republicana, o próprio Deodoro da Fonseca é eleito enquanto presidente. Só que Prudente de Moraes tinha perdido para ele, não vai sossegar não, vai liderar ali uma oposição, e eles começavam uma oposição muito forte a Deodoro da Fonseca. O Congresso Nacional começou uma oposição forte contra o Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca vai lá e fecha o Congresso Nacional. Quando ele fecha o Congresso Nacional, a oposição ela vai aumentar mais ainda. Aí nós tivemos a greve dos ferroviários, nós tivemos a revolta da Armada, a primeira revolta da Armada, a Marinha não aceitando Deodoro, mas só que a Marinha fez a revolta da Armada, mas a Marinha queria uma nova eleição. Floriano Peixoto assume. Floriano Peixoto nem assina enquanto presidente, ele fica assinando como vice-presidente. Mas ele assume o governo após a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca e vai enfrentar essa revolta com mão de ferro. Nós temos aí o nosso segundo governo militar. Floriano Peixoto agora é presidente do Brasil. Floriano Peixoto, que é meu parente. Nós fizemos a árvore genealógica e fomos observar que a gente vem da linhagem do Floriano Peixoto. E ele vai estar com mão de ferro assumindo o governo brasileiro. E essa mão de ferro dele aí vai custar ser o último governo desse momento, é o último militar que vai estar no governo deste momento. A elite brasileira vai pegar o governo para si. É o que nós vamos observar nessas aulas posteriores. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Olha lá. Com o apoio do Partido Republicano Paulista e do Exército, Floriano, em março de 1894, conteve a revolta e permaneceu no poder até o fim do seu mandato. Ficou conhecido como Marechal de Ferro. Então aqui, ó, a revolta da Armada aqui, ó, conta Floriano Peixoto aqui, ó, os cartazes da época da revolta da Armada combatendo Floriano Peixoto na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Floriano vai General de Ferro vai estar dentro da revolta da Armada. Então, isso que eu quero que vocês observem. Novamente, nós estamos no Brasil e a nossa primeira aula nós temos que estar bem atentos a essa transformação, porque lá no segundo ano nós estudamos até o primeiro e segundo reinado do Brasil, nós estudamos esse contexto, nós estudamos o que era o Brasil nesse período imperial, do Império, e agora nós estamos vendo o fim desse Império. Nós estamos diante do fim desse Império e nós estamos diante da República sendo constituída no Brasil. República essa que é uma filosofia iluminista, república, divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, tudo isso é uma visão que vem da Revolução Francesa, que vem das ideias iluministas. E as constituições, elas são as constituições com ideias iluministas. Não é à toa que os liberais brasileiros vão estar presentes. E essa transição vai fazer uma total mudança do Brasil. O Brasil deixa de ser império e volta a ser república. E assim é a nossa aula de história. Eu quero que vocês observem venham conosco nessa viagem das aulas de história, porque a viagem da aula de história, nós estaremos sempre dentro desse contexto. Nós estaremos vendo a mudança que o Brasil está passando, vendo a mudança que o mundo está passando, esse mundo ocidental onde nós vivemos. E o reflexo que tem dessa mudança acontecendo na Europa dentro do Brasil. Espero você na revisão e na nossa próxima aula.